outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse nome com fé, só Ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vê Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse nome para te ajudar. É na hora de perigo que Ele mais te vê, pode chamar esse nome, Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse nome com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vê Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse nome para te ajudar. É na hora de perigo que Ele mais te vê, pode chamar esse nome que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. 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 Amém. Diga glória a Deus, bem forte para Jesus. Amém. Levante seus braços aos céus, respire fundo, que a igreja seja cheia da presença de Deus. Diga glória a Deus. Dá a paz do Senhor para quem está do seu lado. Isso, dá paz com alegria, com fé. Prazer grande estar aqui mais uma noite com vocês. Amém, gente? Se tem uma reunião, eu gosto de fazer todas as reuniões. Se eu pudesse, eu faria segunda, terça, quinta, sábado, domingo. Mas a idade vai chegando, né? Garganta já não acompanha, falar muito. Amém? Então, mas a reunião da quarta-feira, ela é especial. Não é uma reunião que mexe com o seu emocional. Amém? Nós não queremos isso. Nós queremos fazer você entender a importância realmente de ser cheio do Espírito Santo. E essa reunião é que a gente tem esse tempo para que a gente possa buscar a presença de Deus, porque, como eu digo, cada dia que passa está ficando mais difícil, não está? Está ficando difícil. E não é para qualquer um aguentar, não. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías 46, 22, por gentileza. 46, 22. E no meio de tantas lutas, no meio de tantas coisas que a gente passa, que às vezes vem, bate forte, né? Para a gente cair, para a gente desanimar, a gente ainda tem que enfrentar um inimigo,
que é muito poderoso e que tem desanimado muita gente da presença de Deus. Que inimigo é esse, bispo? Escândalos. Os escândalos. No tempo de hoje, século 21, 2021, o que mais tem impedido as pessoas de ficarem firmes na presença de Deus não é a pressão alta, a diabetes, o problema com o vizinho, não é isso não, são os escândalos. E o que fazer? Por mais que a gente fale, tem que olhar para Deus, tem que olhar para Deus, mas tem momento que não dá para olhar para Deus, tem momento que de vez em quando a gente vê coisas que não deveria, a gente ouve coisas que não deveria, a gente sabe de coisas que não são coisas que vêm para nos levantar, para nos fortalecer, escutar, sei lá, não estou aqui falando mal de ninguém, nem acusando ninguém, é só para dar exemplos, amém? Pastor fulano caiu, adulterou, obreiro fulano caiu, adulterou, presbítero fulano fez isso, fez aquilo. Você vê a outra aí que era pastora, cantava, famosa, daqui a pouco um escândalo terrível, matou o marido, tá solto, e aquela coisa. O que fazer nessa hora? Aí em Isaías, nós vamos começar 45, meu celular não está me ajudando, no versículo 22, amém? 45, 22, disse assim: olhai para mim e sede salvo, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então o que fazer? No meio de tantos escândalos, de tantas coisas erradas, amém? No momento em que, infelizmente, o evangelho está escrachado, palavra pastor para o mundo, amém? É significado de ladrão, compreende? As pessoas quando querem zombar da gente, elas dizem: eu vou abrir uma igreja, porque igreja dá dinheiro, amém? Eu não esquento muito, eu já passei por essa fase, né? Já acredito que vou para uma fase mais madura de não esquentar esses tipos de crítica, ao contrário, eu até zombo deles, eu falo: vai mesmo, vai, porque dá mesmo. Então nós estamos vivendo numa época em que antigamente o pastor ele era respeitado, a igreja era mais respeitada, as pessoas viam os pastores como homens de Deus, como verdadeiros homens de Deus, as pessoas tinham temor, não se falava mal de pastor antes, não se zombava de pastor, ao contrário, olha, pastor. Então os escândalos vieram, amém? Os pastores, infelizmente, perderam, conseguiram fazer as pessoas perderem aquela santidade, aquela coisa bonita que a gente tinha, não só pastor, como sacerdote, bispos das igrejas católicas, compreende, sim ou não? Também começou a vir os escândalos, bispos, padres, tocando em crianças, Estados Unidos, e isso não é fofoca, não tá aí, é fato verídico, amém? De que tiveram que vender, algumas igrejas católicas fecharam portas para vender seus templos, para poder pagar os processos que elas receberam de pedofilia, de manusear crianças, comprovado. Você vê, processo foi tanto, e no Brasil, Argentina, Bolívia, em todo lado. Mas quando a gente olhava para esses homens, a gente dizia: esses homens são santos homens, né? Dependendo do costume da igreja, até se beijava a mão desses homens. Quem lembra disso? Mas com o tempo veio os escândalos, e com os escândalos se perdeu então aquela visão de que a igreja ela é santa, de que o pastor
é um homem de Deus, e com isso foi desanimando muitas pessoas. E o diabo continua trabalhando através disso. Por isso você tem que se preparar, você tem que amadurecer espiritualmente e realmente aprender a colocar os seus olhos somente em Deus. Por quê? Porque os escândalos não vão parar, não tem como parar mais. Não tem como. E Jesus falou sobre isso. E Deus, já sabendo disso, Ele já previne a igreja dizendo: olha para mim, se você conseguir olhar para mim, você vai ser salvo. Se você deixar de olhar para Deus, claro, gente, eu tenho uma crítica a respeito disso. Amém? Posso falar? Por mais que eu tenha que olhar para Deus, unicamente para Deus, eu não congrego, eu não aceitaria ser pastoreado num lugar que está escandalizado. Eu teria vergonha. Porque tem gente que vê o seu líder fazendo um montão de besteira, e alguns deles até usam o que eu estou falando isso para esconder os seus erros. Você tem que olhar só para Jesus, está certo. Mas a Bíblia também disse que nós temos que considerar a conduta do nosso pastor para imitar a fé dele. Então eu vou olhar para Deus? Vou. Eu preciso olhar só para Deus? Preciso. Eu devo olhar para Deus? Devo. Mas eu tenho que dar uma olhadinha na conduta de quem está me conduzindo. Porque Jesus também disse: um cego não pode guiar a outro cego, porque os dois vão cair no buraco. Amém? Quem compreende? Errar, falhar, o homem falha. Agora, se esconder de trás as suas falhas, né? Os seus erros, porque tem gente que já não é falha nem erro, já desculpa o vocabulário, mas já é safadeza mesmo. Sem vergonhice, assim que fala, não. Já é sem vergonhice mesmo. Aí eles ficam ali escondidos de trás. Você tem que olhar para Deus, você não tem que olhar para o homem. Para quê? Para que ele seja um sem vergonha dentro da igreja, fazendo besteira com os membros, endividando os membros, pegando cartão de crédito de membro, gastando dinheiro, adulterando, fazendo uma coisa, fazendo isso, fazendo aquilo. Não. Eu preciso olhar para Deus para ser salvo, mas eu tampouco vou deixar que qualquer um venha colocar a mão na minha cabeça, vou levar qualquer um para minha casa. Quem entendeu? Eu já vi tantas coisas nessa vida que, se eu falar, você não acredita. Então, tem que ter cuidado. Então, nós estamos hoje enfrentando um grande inimigo, e Deus falou: olhai para mim, para que você possa ser salvo. Não tem como a gente chegar lá se a gente tirar os olhos de Deus. Abra aí, lá em Lucas, acho que é Lucas 17. Olha o que Jesus disse, vamos lá, no 17. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, plural, vão vir muito, mas ai do homem pelo qual ele vem. Amém? Então deixa o camarada fazer besteira, o problema é dele. Jesus já deixou uma advertência. Ai, eu acho que a maior e a advertência mais pesada da Bíblia é uma só palavrinha que disse: ai daquele ou ai daquela. E Jesus disse: ai do homem pelo qual vem. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse tirado no mar. Olha o que Jesus fala, uma forma de dizer. Jesus não está ali levando ninguém a tirar a vida, mas a advertência é tão grande que ele disse: é melhor que se pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse tirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos.
Então o que faz os escândalos? Faz os pequeninos tropeçarem, os fracos na fé, aqueles que ainda estão engateando, tomando leite, tropeçar. Entenderam, gente? Então o segredo é olhar para Deus, porque os escândalos, eles vão continuar. Quanto mais perto do fim, vai piorar. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a gente a orar assim, ó: livra-nos do mal. É isso que a gente tem que entender, porque o mal vem e o propósito dele é a igreja. O diabo não está nem aí com o mundo já é dele. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. O diabo não está preocupado com quem está fora, ele quer a gente. Então, se ele não vai derrubar a gente porque a gente teve uma dor, ou passou por uma luta econômica, ou um problema com o filho, ele não vai tirar a gente da presença de Deus. Então ele vai usar os escândalos, porque aí é mais difícil. Porque no escândalo a gente, poxa, se decepciona, machuca. Sim ou não? O escândalo machuca, fere a gente. E aí começa o inferno bombardear nossa mente, disso, daquilo outro, tá vendo? Olha aí, olha só, é tudo mentiroso, é tudo isso, é tudo aquilo. E não é assim, não é todos, não são todos, porque às vezes um faz a besteira, todo mundo leva a culpa. Um fez uma besteira, todo mundo. A gente não tem como evitar. Amém? Quem entendeu? Não é fácil. Então, se depender da senhora, do Senhor, evita escândalo, evita briga, discussão. Faz igual aquela história que uma vez eu contei para vocês. Agora eu termino. Amém? Dos vizinhos brigando. Quem lembra? Alguém lembra dessa história que eu contei? Dos vizinhos? Vizinho brigando. Um com o outro, seu isso, seu aquilo, eu vou te matar, você... Aí chega o vizinho do meio, já tinha apaziguado a briga. Aí vem o vizinho da esquerda e diz: você ouviu o que eu falei para ele? Ouvi. Tem razão? Tem razão. Aí o vizinho da esquerda entra, vem o da direita: rapaz, tu ouviu a briga? Ouvi. Tem razão que eu falei? Tem razão. Nisso sai a mulher do vizinho de dentro da casa, falou: você não tem caráter. Você falou para o vizinho da esquerda que ele não tinha razão, que ele tinha razão, falou para o vizinho da direita que não tinha razão. Aí ele olhou para a mulher e falou assim: tem razão, não quero briga. E entrou para dentro. Amém? Da direita tem razão, da esquerda tem razão. A mulher veio e brigou com ele: você tem razão, você também tem razão, vamos lá tomar um café, acabou o problema. Vamos lá para cima, fazer as orações sagradas e deixa eles lá se matando, não se mete, não briga. Amém? Essa vida, glória a Deus. Entenderam, gente? Sim ou não? Feche os seus olhos. Obrigado, meu Pai, por esta mensagem. Que fique no nosso coração, pois muitos escândalos, muitos deles tem esfriado e tirado a nossa fé. Abençoa, meu Pai, no nome de Jesus, e dá-nos força para olhar somente a Ti, como diz Isaías: olhai para mim e sede salvo. Faça isso para a glória e honra do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Dê um forte aplauso para o nosso Deus. Vou aproveitar os aplausos